agora vamos para mais um Momento Agrosertão com Adeilto Silva, ele que vai trazer para vocês, com a chegada das chuvas, quais os cuidados os criadores têm que ter com o rebanho bovino. Confere aí com a gente. Com a chegada das chuvas, aciona-se o sinal de alerta para uma das regiões mais frias do estado do Rio Grande do Norte. O veterinário Rodrigo Padilha alerta para os cuidados que precisam ser tomados para enfrentar este momento e evitar doenças nos animais. O nordestino ele aguarda muito, né, a chuva, mas a chuva ela traz alguns problemas também, né? O aumento da umidade no ambiente, ele também exacerba aí a proliferação de algumas doenças, principalmente doenças bacterianas. Então o ideal é que se vacine o rebanho. Quando a gente fala em vacina nessa época, o ideal é vacina de clostridiose, né? Então a clostridiose, normalmente os clostrídios, que é a que causa o tétano, o botulismo, a manqueira, né, o carbúnculo, todos esses aí que o pessoal conhece bastante, tá? Ele normalmente está no solo. Então quando você tem a chuva, você tem um crescimento, um desenvolvimento ambiental maior. Então, é ideal que se vacine, né, os animais contra a clostridiose. Outro grande lance é que com o crescimento aí do capim, né, do pasto, você vai ter também um desenvolvimento das larvas de vermes, né, de parasitas gastrointestinais. Então, normalmente essa larva ela vai eclodir do seu ovo e ela vai para a ponta do capim, principalmente nos momentos mais frios do dia. Então, a gente também indica que solte o gado, o caprino e o ovino quando começar a esquentar e o orvalho seque da ponta do capim. Então, o ideal é que no início da quadra chuvosa se inicie também aí seus protocolos antiparasitários, né? Aplicação aí de vermífugos no seu rebanho, caprino, ovino, bovino, equino, né? E no meio da quadra chuvosa você faça aí o reforço dele. Ele ainda reforça e orienta como identificar doenças e em seguida fazer o tratamento. As doenças clostridiais, que a gente chama, que é o botulismo, o tétano, o carbúnculo, elas tendem a levar uma mortandade muito grande do rebanho não vacinado. Então, normalmente é aquela doença que quando um adoece e morre, daqui a pouco vem outros animais adoecem e morrem, tá? Então, precisa-se ter um cuidado com essas doenças, tirar todo tipo de carcaça do pasto. Então, não pode ter carcaça no pasto, osso, resto de animal, porque o animal gosta de brincar com isso. E caso o animal não tenha uma mineralização adequada, ele vai atrás do cálcio, do fósforo que está ali no osso e termina se contaminando, principalmente aí com botulismo, tá? Então é uma grande causa aí de perdas de animais, principalmente ruminantes. A qualidade genética dos animais favorece o manejo em tempos frios, principalmente na quadra chuvosa. Aqui a gente está em Lagoa Nova, né? A gente está em 750 metros de altitude acima do nível do mar. Então aqui a gente tem uma temperatura mediana, principalmente no início da manhã e no início da noite. Então a gente gira em torno aí de 16 a 18 graus, 21 graus. Então nessa temperatura a gente consegue trabalhar com animais mais apurados para o lado holandês. Aqui a gente tem um criador que ele já tem um trabalho de melhoramento genético aqui em cima da serra muito grande através de inseminação artificial. Então vocês podem ver que são animais que têm uma qualidade genética muito boa. Porém, quanto mais você aumenta a qualidade genética, principalmente quando você pensa em produção de leite, você vai criando um animal muito mais refinado, muito mais delicado. Então ele precisa ter um cuidado mais refinado, né, e um ambiente que traga esse potencial para que ele produza. Importante ter o controle do animal ao pasto, que vem surgindo com as chuvas, para não ocasionar enfermidades. Nesse período de início de chuva, a gente tem o que o pessoal chama de babugem. O que é babugem? É aquele capim nativo, aquela mata nativa que começa a crescer, né, após as primeiras chuvas. Ali tem um alto teor de proteína. Por quê? Porque a planta precisa para ela crescer e ali normalmente pode dar uma diarreia leve no animal. Não chega a dar um problema de mortandade, mas precisa se tomar cuidado aí, principalmente com animais mais novos, né? Bezerros, cabritos e borregos, que ali pode ter uma diarreia, o animal pode sofrer de desidratação e aí você tem a perda desses animais. Mas um animal mais velho, um animal que já está bem aerado, ele não tem tanto problema. Ele pode ter umas fezes mais amolecidas, mas que não traz muito problema.
O ideal é que nesse período, né, você produza alimento para que no período seco você tenha alimentos aí de sobra. Aqui na região do Seridó está localizada a maior bacia leiteira do estado. Então vale lembrar que não se pode alimentar só a pasto. Precisa ter o complemento dos insumos para ter uma boa produção, como destaca o veterinário. Normalmente esse período de chuva tem uma tendência do aumento da produção de leite, né? Consequentemente um baixo dá uma diminuídazinha no custo, apesar que o custo do produtor de leite ainda está alta, porque não adianta a gente querer produzir leite somente com animal a pasto. Esses animais, principalmente focados diretamente no leite, animais mais apurados por holandês, mais apurados por pato suíço, por Jersey, são animais que precisam ter um consumo de concentrado, quer dizer, aquela ração de saco que a gente chama, né? Então, essa ração de saco deu uma caída no seu preço, mas ainda está num preço elevado. Outra grande questão que a gente precisa trabalhar também é o preço dos insumos. Muitos insumos eles são baseados no dólar, né? E o dólar é um preço externo ao Brasil, não é muito dentro do Brasil. E outra coisa também é o preço pago ao produtor de leite, né? O preço pago ainda não condiz com toda a tecnologia empregada e as condições empregadas para se produzir esse leite de leite. Para o produtor rural, o período é considerado otimista, com as chuvas que têm caído nos últimos meses. A expectativa está muito boa. Já começou a chover no final de dezembro. Em janeiro a gente já plantou bem já tem muito milho nascido. E só esperar a chuva para plantar mais. Assim, facilitando o seu manejo aqui na propriedade. A produção está média, está na média de uns 150 litros, mas chega a mais de 200. É porque só está com 6 vacas de lactação, aí é a média de 150 por dia. Não falta alimentos para os animais neste momento do ano, fortalecendo sua produção leiteira. A chuva ela dá muita esperança, né, ao produtor rural do Nordeste, principalmente. Mas eu gosto de lembrar o seguinte, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. O Nordeste, vocês podem ver, cai a primeira chuva, começa a brotar tudo. Então é muito bom. Mas a gente sabe que a seca ela vem em volta, faz parte do nosso sistema de produção. Então a gente precisa aprender, né, a conviver com esse ambiente, a conviver com o semiárido. A gente tem um momento de fartura, né, e tem um momento que a gente brinca que farta tudo, né? Então, na verdade, a gente precisa preparar a alimentação para nesse momento bom, para que no momento esteja um pouco mais seco a gente consiga lidar. E qual é o pensamento? Se eu tenho um aumento da produção de leite nesse momento de chuva, né, eu vou ter uma baixa de preço. Então, no momento que o leite está com preço melhor, é justamente no momento de seca. Então, eu preciso me preparar para ter um volume de produção no momento de seca, né, justamente para compensar essas perdas aí de valores. Viram aí, gente, como é muito importante as dicas que o Adeilton trouxe para vocês. Chuva é muito bom, é bênção de Deus, não é isso, Rodrigão? Com certeza. Sempre é bom, principalmente para nós nordestinos, né? E os sertanejos, aquele pessoal que batalha sempre. E o Nordeste estava precisando de chuva, né? Com certeza, com certeza. É uma pena que com a chuva vem aí muitos deslizes de terra, cidades alagadas, né? Mas, verdade, querendo ou não, chuva é bênção de Deus. Com certeza. Temos que agradecer. E esses aí foram os cuidados que o Adeilton Silva mostrou para vocês, que são criadores de bovino, né? Tem que ter com essa chegada de chuva, realmente. Muito bom essa dica do Adeilton, Momento Agro Sertão. E vamos voltar agora aqui para o Rodrigo Costa.